A minha primeira e última filosofia, em que acredito com uma certeza inabalável, foi aquela que aprendi no quarto de infância. E eu a aprendi em geral de uma ama seca, quer dizer, da grave e luminosa sacerdotisa tanto da democracia quanto da tradição. As coisas em que eu mais acreditava então, as coisas em que eu mais acredito agora, são as coisas denominadas contos de fadas. Eles me parecem ser as mais racionais de todas as coisas. Não são fantasias. Perto deles, as outras coisas é que são fantásticas. Perto deles, a religião e o racionalismo são ambos anormais, embora a religião seja anormalmente certa e o racionalismo anormalmente errado. O país das fadas não é outra coisa senão o ensolarado país do senso comum. Não é a terra que julga o céu, mas o céu que julga a terra. Portanto, para mim pelo menos, não era a terra que criticava o país das fadas, mas o país das fadas que criticava a terra. Conheci o mágico pé de feijão antes de ter experimentado o grão de feijão. Acreditei no homem da lua antes de ter certeza sobre a existência da própria lua. E isso estava de acordo com toda a tradição popular. Os modernos poetas menores são naturalistas e falam de bosques ou de riachos. Mas os cantores dos velhos poemas épicos e das fábulas eram supernaturalistas e falavam dos deuses dos bosques e dos riachos. Isto é o que os modernos querem dizer quando afirmam que os antigos não apreciavam a natureza, já que diziam que a natureza era divina. As velhas amas secas não falavam às crianças sobre a grama, mas sobre as fadas que dançam na grama. E os velhos gregos não conseguiam ver as árvores porque as dríades encobriam-nas. Mas o que me interessa aqui é que tipo de ética e de filosofia podem brotar no solo dos contos de fadas. Se fosse descrevê-las detalhadamente, poderia mostrar os muitos e nobres princípios que delas resultam. Há a cavalheiresca lição de Jack, o matador de gigantes. Os gigantes devem ser mortos porque são gigantescos. Uma enérgica revolta contra o orgulho em si mesmo, pois os rebeldes são mais velhos que todos os reinos, e o jacobino tem mais tradição que o jacobita. Temos a lição de Cinderela, que é a mesma do Magnificat, exaltavit humiles. Há a grande lição de A Bela e a Fera, uma coisa deve ser amada antes de ser amável. Há a terrível alegoria de A Bela Adormecida, que mostra como a criatura humana foi abençoada com todas as dádivas ao nascer, embora amaldiçoada com a morte, e como a morte também pode ser, talvez, suavizada pelo sono. Mas eu não estou interessado em nenhum estatuto específico do país das fadas, mas no espírito mesmo da sua lei, que aprendi antes de saber falar, e que hei de manter quando já não puder escrever. Estou interessado em uma certa maneira de olhar para a vida, maneira esta que me foi insuflada pelos contos de fadas e que desde então tem sido docilmente ratificada pelos simples fatos. Ela pode ser formulada assim: há certas sequências ou desenvolvimentos, casos em que uma coisa segue-se à outra, que são, no verdadeiro sentido da palavra, razoáveis. São, no verdadeiro sentido da palavra, necessários, como as sequências matemáticas e meramente lógicas. Nós, no país das fadas, que são as mais razoáveis de todas as criaturas, admitimos essa razão e essa necessidade. Por exemplo, se as irmãs feias são mais velhas que Cinderela, é necessário, num sentido férreo e tremendo,
que Cinderela seja mais nova do que as irmãs feias. Não se pode fugir disso. Haeckel pode falar o quanto quiser de fatalismo em relação a este fato. Ele realmente tem de ser assim. Se Jack é filho de um moleiro, o moleiro é o pai de Jack. A fria razão assim o decreta do alto do seu tremendo trono, e nós, no país das fadas, aceitamos. Se os 3 irmãos estão todos a cavalo, haverá 6 animais e 18 pernas em questão. Este é o verdadeiro racionalismo, e o país das fadas está cheio dele. Mas quando pus a cabeça para fora da região dos elfos e comecei a entrar em contato com o mundo natural, observei uma coisa extraordinária. Observei que os homens cultos, com os seus óculos, falavam das coisas reais que aconteciam, o amanhecer e a morte e outras coisas, como se elas fossem racionais e inevitáveis. Falavam como se o fato de as árvores frutificarem fosse tão necessário quanto o fato de que 2 árvores mais uma perfazem 3. Mas não o é. Há uma enorme diferença, segundo o teste do País das Fadas, que é o teste da imaginação. Você não pode imaginar que 2 mais 1 não são 3, mas pode facilmente imaginar árvores que não produzem frutos. Pode imaginá-las produzindo castiçais dourados ou tigres pendurados pela cauda. Esses homens, com seus óculos, falavam muito de um homem chamado Newton, que foi atingido por uma maçã e que descobriu uma lei. Mas não conseguiam ver a diferença entre uma verdadeira lei, a lei da razão, e o simples fato de as maçãs caírem. Se a maçã bateu no nariz de Newton, o nariz de Newton bateu na maçã. Esta é uma verdadeira necessidade, pois não podemos conceber que uma coisa ocorra sem a outra. Mas podemos tranquilamente conceber que a maçã não caiu em seu nariz. Podemos imaginá-la voando apaixonadamente pelo ar para bater em algum outro nariz pelo qual tivesse maior antipatia. Nós sempre conservamos em nossos contos de fadas essa aguda distinção entre a ciência das relações mentais, onde realmente existem leis, e a ciência dos fatos físicos, onde não há leis, mas apenas misteriosas repetições. Acreditamos em milagres materiais, mas não em impossibilidades mentais. Acreditamos que um pé de feijão pode subir até o céu, mas isto não confunde de maneira alguma as nossas convicções sobre a filosófica questão de definir quantos grãos fazem 5. É nisto que reside a perfeição do tom e a verdade dos contos de fadas. O homem de ciência diz: corta o talo e a maçã cairá. Mas ele o diz calmamente, como se uma ideia realmente levasse a outra. A bruxa, no conto de fadas, diz: toca o clarim e o castelo do ogro cairá. Mas não o diz como se houvesse nisso alguma coisa que unisse obviamente o efeito à causa. Não há dúvida de que ela já dera o mesmo conselho a muitos campeões e vira muitos castelos caírem, mas nem por isso perder a sua admiração ou sua razão. Não confundir a sua cabeça a ponto de imaginar uma necessária conexão mental entre um clarim e a queda de uma torre. Mas os homens científicos confundem suas cabeças a ponto de imaginar uma necessária conexão mental entre uma maçã que cai da árvore e uma maçã que chega ao chão. Eles realmente falam como se tivessem encontrado não só uma sequência de fatos maravilhosos, mas uma verdadeira conexão entre esses fatos. Falam como se a conexão entre 2 coisas fisicamente estranhas também as unisse filosoficamente. Acham que pelo fato de uma coisa incompreensível seguir-se constantemente a outra coisa incompreensível, de alguma forma as 2 juntas perfazem uma coisa compreensível. 2 charadas negras resultam numa resposta branca.